Bom, gente, vou me apresentar. Eu já estive aqui ano passado. Eu também. Já reconheci algumas carinhas, outras não. Então, vou apresentar. Meu nome é Ingrid, eu trabalho na agência Estado na área comercial. Vou falar brevemente assim, de mim, para também não ficar muito chato, tá? Como a gente vai falar de mercado de trabalho, a princípio, eu vou falar um pouquinho do que eu fiz. Eu sou do interior de São Paulo, me mudei para São Paulo para fazer faculdade aqui. Me formei no meio do ano passado em economia. No meu histórico, fiz estágio na área de economia, no mercado financeiro. Depois, quando a gente entrar no detalhe, eu conto mais. Se alguém tiver interesse, tiver dúvida do que quer fazer, a gente entra depois no detalhe. Me formei ano passado em economia e logo que eu me formei, entrei na agência Estado na área comercial para trabalhar com um produto chamado Broadcast, que é a nossa plataforma de informação em tempo real. Então, ela tem muito a ver com a minha formação econômica, porque eu atendo todo o pessoal do mercado financeiro, no meu caso, que eu atendo os bancos, que precisam de ferramenta de notícias, que precisam estar informado para poder tomar decisões ali na base final, sempre a fim de fazer o melhor investimento, tomar a melhor decisão. E a gente vê aí, não sei se todo mundo acompanha, mas deveriam acompanhar, a gente vê que o cenário hoje está bem complicado no Brasil. Então, assim, você está bem informado, está bem instruído, é um diferencial. Você está a ponta da linha. Pode falar aí, Ana. Eu sou Amanda, também estive aqui no ano passado, também lembro de algumas pessoas. Eu me formei em 2005, já faz tempo, me formei em administração, me especializei em marketing também, se alguém tiver interesse por essa área e quiser falar, estou à disposição depois. Sempre trabalhei na área de venda, sempre trabalhei na área comercial, só que em diversos tipos de segmentos. Né? Já trabalhei em metalúrgico, já trabalhei em indústria química, já trabalhei em banco, já trabalhei enfim, uma série de segmentos e estou na agência Estado há 4 anos. Entrei também para trabalhar com broadcast, que a Ingrid trabalha hoje, atender pessoa física, que também precisa, tem investidores no mercado, né, que compram ações de bolsa, estão na Bolsa de Valores como pessoa física, não como uma empresa, também precisam de cotação e de informação. E hoje eu trabalho na área de conteúdo, na área de Estadão Conteúdo, que é completamente oposto ao broadcast, que é o quê? São notícias, imagens, ferramentas, uma série de produtos para quê? Para alimentar portais de notícias, os principais jornais do Brasil, empresas e uma série de outros clientes. Hoje em dia, R7, Rede TV, UOL, Globo, os principais jornais do país possuem material do Estadão. Se você entrar na editoria de política do UOL, você provavelmente vai ver lá Estadão Conteúdo em algumas matérias, porque todos esses portais compram notícias do Estadão para reforçar. Nossa redação tem uma produção muito grande de notícias e todos esses portais não são tão específicos em economia e política e agronegócios como o Estadão, né? A gente tem uma expertise muito grande nesse sentido. Então hoje eu trabalho atendendo todos esses clientes em São Paulo, interior de São Paulo, Baixada Santista e 2 estados do Centro-Oeste. Não tive a oportunidade de ser estagiária. Eu fiz a faculdade, estava trabalhando numa empresa que eu fiquei 5 anos e lá eu continuei, eu já era funcionária, não fui estagiária. E a gente vai falar então um pouco hoje sobre essa questão do mercado de trabalho, né? Todos nós, na época, tanto na fase de vocês, do ensino médio, como na faculdade, a inserção na faculdade, com certeza houveram muitas dúvidas, né? O que eu faço? No que eu sou bom, qual que é o meu interesse, tem uma série de coisas que influenciam a entrada de um jovem no mercado de trabalho. A gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso e quem sabe poder agregar alguma coisinha aí, não sei quanto está o mundo de dúvidas de vocês, quem está no 3º ano aí, que vai fazer ano que vem. E a gente veio para falar um pouquinho, espero que vocês gostem. A gente só queria começar sabendo aqui o pessoal do 3º, 2º, primeiro, todo como mundo que é? do 3º, 2º, tem alguém de 2º ano aqui? 2º e 3º. Segundo, restante é 3º. Primeiro. Primeiro também? Tem Ótimo. Tem uma na 8ª, que não chegou ainda. Tá bom. O programa que a gente vai falar, né, hoje sobre mercado de trabalho, os próximos sobre busca de oportunidade de emprego, né, entrevista de emprego e a feira de profissões. Então, a gente vai mostrar hoje para vocês alguns números interessantes voltados para o mercado de trabalho. A gente vai falar como que é o mercado de trabalho, como que é a procura, a demanda, as principais áreas, como elas são divididas de uma forma macro, a forma de contratação. Então, a gente falou aqui de estágio, aprendiz, CLT, terceirização. Os testes vocacionais, a gente vai tentar abrir um teste depois, mas a gente não sabe se a internet vai colaborar. Mas, enfim, depois a gente disponibiliza para vocês o link.
e cursos e instituições de profissionalização que vocês podem já estar interessados e procurando e até fazer já alguns cursos. É o seguinte, dos números, a gente tem aí uma quantidade bacana para a gente pensar. Mais de 7,3 milhões de pessoas estão inseridas no curso de graduação hoje. Nós temos mais de 2.400 instituições de ensino, públicas e privadas de ensino superior, à disposição aí no mercado. Mais de 800 profissões que antigamente eram muito poucas, eram só o básico. Você era médico, advogado, engenheiro, ou não tinha muitas outras coisas para fazer. Hoje em dia a gente tem uma série, inúmeras quantidades de profissões e áreas que vocês podem atuar, e quase 1 milhão de pessoas se formando em graduação todo ano. Porém, vocês vão ver mais à frente a quantidade de pessoas que não entram, não fazem faculdade nenhuma depois que terminam o ensino médio também é muito grande. Ou gente que começa e não termina, muitas pessoas não terminam nem o ensino médio. Então, hoje as estatísticas também são grandes, a quantidade de pessoas que se formam é enorme, mas as também que não fazem nada também é muito grande. Então, a gente vai falar um pouquinho dos influenciadores. Então, aqui, o que mais pode influenciar você a escolher uma carreira, uma profissão? A gente tem uma coisa, família. Muitas vezes eu vou me guiar a fazer economia porque meu pai é economista, ou meu avô, vou ser médico, afim. Isso tem uma característica muito forte. A gente vê que às vezes a pessoa vai lá por simplesmente a família já tem um mercado, já tem um negócio. De repente todo mundo já tem um comércio, tem uma loja, tem um salão de cabeleireiro, enfim. E a pessoa vai, simplesmente vai. Não é nem, às vezes, de fato, que ela gosta de fazer o que ela gostaria, mas ela acaba sendo influenciada. A escola também, onde vocês estão estudando, ela pode determinar ou beneficiar. Por exemplo, aqui, de repente ninguém sabe que tem uma vocação aí para cantar, ou para tocar um instrumento, ou para atuar. E se você tiver a oportunidade aqui de fazer alguma coisa nesse sentido, talvez você vai conseguir desenvolver. Porque para a gente desenvolver uma habilidade, a gente precisa estar lá, ter disciplina, fazer todos os dias, estar presente, participar. Então, às vezes, a gente acha que a gente não é bom. Eu vou falar uma coisa minha, um desafio meu, assim. Eu nunca gostei muito de falar em público, eu sempre tive muita vergonha, e todo mundo fala, mentira. Você, vergonha, tímida, imagina. Eu sempre tive, e eu fui obrigada a desenvolver o meu estágio. Eu tinha que falar numa câmera todos os dias, ao vivo, com todo mundo. Imagina que todo mundo, vocês trabalhando, eu gravava aqui e tinha que falar. E eu montava meu texto. E eu tinha que falar de cotação de bolsa, e eu estava na faculdade ainda, muita informação, eu não sabia o que era. Eu não sabia muitas coisas, eu tive que correr atrás e fazer, e eu vi que, e muitas pessoas viram potencial em mim, e eu acabei vendo que, realmente, você vê o meu primeiro vídeo e você vai ver os últimos, você vê a evolução. Então, de fato, eu tive uma dificuldade ali de começar, tinha vergonha, tremia, coração batia forte, era horrível, horrível. Mas aí eu vi que, todos os dias fazendo, era todos os dias de manhã, todos os dias à tarde, de segunda a sexta, fazia 4 gravações. E uma delas era só eu. Muitas a gente dividia, mas uma delas era só eu. Então, ali eu desenvolvi. E eu não achava que eu tinha potencial para isso. Então, assim, muitas vezes, as oportunidades que a gente está tendo aqui, exatamente, a gente está nas palestras, escutando as pessoas, isso faz com que a gente se enxergue, ou então queira desenvolver isso na gente. Então, eu acho que isso é muito importante. Então, se você tiver aqui a oportunidade de fazer qualquer coisa, cantar no coral, por exemplo, não sei se aqui tem coral, mas no meu colégio, na minha época eu estudei em escola pública também, lá no interior, fazia coral. Eu sou péssima para cantar, mas fazia coral. Então, é legal. O mercado, então, que está em alta. Por exemplo, hoje a gente está vivendo um mundo de crise. Está difícil o mercado, mas tem profissões que são sempre procuradas. Uma delas é engenharia. Engenheiro, assim, dificilmente não falta emprego. O cara está no banco, o cara está em consultoria, o cara está no jornalismo, apesar de ele ser todo mais questão matemática e tudo mais, ele está em todos os segmentos. Está na publicidade, ele é diretor de publicidade. Engenheiro civil não fica sem emprego, escolhe onde quer trabalhar. Existe uma previsão de que daqui 15, 20 anos a gente vai ter um déficit gigantesco de engenheiros no Brasil, porque ninguém mais faz engenharia. É difícil, difícil, é cansativo, é caro, ou tem que se dedicar muito. É uma profissão que está em alta, mas existe um déficit gigantesco, já existe no mercado e daqui 15 anos vai começar a faltar. E outra coisa é que a gente está falando um pouquinho só de Brasil, mas se você olhar países fora, tem muito país que quer mão de obra brasileira. Eu morei fora há um tempo, eu morei na Austrália e lá também. O pessoal adora os engenheiros. Se você for engenheiro, formado em engenharia, contabilidade, você consegue ganhar visto para morar lá. Se você conseguir um emprego, você consegue ganhar visto. Eu, como economista, não conseguiria, mas algumas profissões lá também são. Então, às vezes, quem tem vontade de morar fora, é interessante você olhar também essas oportunidades.
Os amigos, às vezes tem já pessoa que já está fazendo um curso, que já começa a fazer uma faculdade, ou está no colégio, mas está trabalhando já. Está no Jovem Aprendiz. A gente tem uma aluna daqui que está lá com a gente trabalhando. Larissa. A Larissa, você. E de repente ela dá um guia para vocês, você conhece o dia a dia dela e de repente... É um jeito de você também meio que decidir sua carreira. Talentos, no que você é bom, no que você gosta. Então, eu gosto de matemática, eu gosto de correr, gosto de esporte, gosto de ler, gosto de sair. Então, assim, você consegue direcionar um pouquinho vendo os seus talentos. O que você é melhor, o que você é bom, o que você pode desenvolver. E sonhos. Isso é uma coisa também muito legal. O que vai te preencher aqui? No fundo, todo mundo quer dinheiro, né? Todo mundo gosta. Mas o que vai te preencher? Então, assim, você escolher a sua profissão também pelo aquilo que você gosta e, obviamente, ela vai ter uma correlação meio que com o teu talento. Porque você já é bom, é tão natural, é algo que você se destaca. Mas o teu sonho é muito difícil você não se dar bem. Por mais que às vezes o mercado é difícil, o dia a dia é difícil, não é fácil você trabalhar, estudar e pegar o ônibus e morar em São Paulo e morar na Zona Norte, trabalhar na Zona Sul. Às vezes não é fácil, mas teu sonho, você vai conseguir. Você vai ver que tudo isso passa. Então essa é uma maneira de você se direcionar para o teu mercado de trabalho. E às vezes até o sonho também muda um pouquinho, gente. Porque assim, eu mesmo, minha formação não tem nada a ver com o que eu faço. Eu sou formado em Relações Internacionais e trabalho com investimentos. Então, tipo, às vezes você segue também um sonho, você segue um caminho que você acha legal, mas você também, no caminho, você conhece outras coisas que também te chamam a atenção. Minha vida toda eu fugi de matemática. Eu trabalho em banco só com matemática, fazendo cálculo e tudo mais. Então, assim, às vezes as coisas acontecem e, na medida do tempo que você vai amadurecendo, você também vai entendendo os processos, você vai pegando às vezes um gosto por uma coisa que você antigamente nem olhava, então isso também muda. Você não segue o mesmo caminho desde o início da tua vida até o final. Você muda o caminho e você aprende novas coisas, isso agrega bastante, isso ajuda muito. Eu só queria falar o seguinte, tem uma série de influenciadores, né, aqui, que a gente citou alguns, na verdade, que trabalham e contribuem para que a gente escolha a faculdade que a gente quer fazer, a profissão que a gente quer fazer. Alguns já têm isso definido muito cedo. Quero ser isso, não mudo, eu já sei que eu tenho talento para isso. Esses dias assistindo um programa na televisão, um menino de 14 anos, ele quer ser chefe na área da gastronomia, e isso desde pequeno, desde 11 anos de idade, ele quer ser um chefe, nem pensa em fazer outra coisa. Mas a maioria das pessoas tem muita dúvida. E eu acho que essa questão do último ponto, do sonho versus aquilo que você ama fazer, eu acredito que dentre uma série de coisas, é o que realmente dá certo. Você seguir a profissão do seu pai, ok, mas se de repente você não tem nada a ver com fazer advocacia, não está nem aí para esse negócio de leis, essa coisa, né, de estar em fórum toda hora, eu só de pensar me dá burocracia, esse negócio de pensar nunca poderia ser um advogado, acho que isso ia ser muito chato, mas eu tenho amigas advogadas que amam o que fazem. Então, assim, meu pai fosse advogado, quisesse que eu fosse advogado, não ia dar para fazer, né? E outras coisas, escola, tudo bem, amigos que contam como é, etc. Você pode até achar legal, puxa, eu tenho amigos, vamos fazer estética, vamos. Eu falei, você tá interessada depois em trabalhar com estética todo final de semana? Já viu um esteticista, já viu um cabeleireiro com um salão fechado de final de semana e feriado? De final de semana? Não, mas eu não quero trabalhar de final de semana. Eu falei, então você está escolhendo o curso errado. Porque é difícil uma esteticista não trabalhar no final de semana. Então eu quero ser médico, ótimo, difícil, não sei o quê, mas você está disponível para os plantões, os médicos, não está disponível a final de semana, feriado, Natal, Ano Novo, está trabalhando? Não, então você não pode ser um médico. Eu me imagino vendo sangue, não gosto de pôr a mão, quando eu vejo um acidente não quero nem chegar perto. Será que realmente a minha profissão é ser médico? Então, assim, é difícil essa fase de descoberta. Antes da agência estável, eu trabalhei na FAAP, uma faculdade muito bacana. Eu trabalhei na área da central de estágios. A nossa função lá era conseguir estágio para os alunos da faculdade e eu, precisamente, era ir até as empresas para buscar vagas para os alunos. Então, eu estava meio nesse meio o tempo todo, com alunos, a gente estava ali o tempo todo orientando realmente o cargo da escolha. Eles já estavam na faculdade, tinha a ver com o estágio. E você via muitos deles que estavam ali porque o pai queria que fizesse, porque os amigos, ou porque era a profissão, estou aqui porque essa profissão vai dar dinheiro, mas eu não suporto estar aqui, não queria estar aqui. Então, assim, pensar somente qual é a profissão que está em alta, eu quero ter um bom salário, meu pai quer que eu faça isso, mas você vai fazer isso pro resto da vida, e aí? Vai conseguir fazer? Né? Eu queria ser jornalista, queria ser psicóloga, acabei fazendo administração.
Mas eu percebi que a área comercial é o que eu gosto de fazer, é o que eu sei fazer. Esse meu trabalho na FAAP, chegou uma hora que eu falei, meu, isso aqui tá parecendo repartição pública. Não aguento esse negócio de não fazer nada, tipo, tocar o telefone uma vez, aquele silêncio, eu gosto de rotina, telefone tocando, aquela loucura, esse é o meu mundo, é o que me faz feliz. Né? Eu sei que é difícil nessa fase que vocês estão descobrir isso, mas dê uma olhada, investigue as profissões que interessam vocês, como é o dia a dia delas, o que faz nelas, o que aprende nelas, que muitas vezes vocês pensam que é o mar de rosas e o dia a dia, por exemplo, eu em casa, como na idade de vocês, adorava criar site, criar blog, todo mundo com dúvida em alguma coisa de tecnologia me procurava, e meu pai falava, puxa, você podia fazer TI, você ia se dar tão bem, resolve o problema de todo mundo. Eu falei, não, TI é um hobby, não é a minha profissão. Posso até um dia fazer uma especialização em tecnologia da informação, mas pra mim, não para trabalhar com isso. Então, assim, gosto mesmo da área de tecnologia, mas não para viver disso. Então, às vezes, eu gosto muito disso e vou fazer, mas é o teu ganha-pão, é a tua profissão, então pensem bem antes de decidir por um curso, porque realmente, lá na frente, claro que muita gente acaba mudando de rumo, né? Mas o interessante é começar naquilo que vocês vão continuar amando o que fazem. Alguém aqui já sabe o que quer fazer? Tem ideia? Direito? Foi decidida? Alguém mais? Diga-me, conta-me. O que você quer fazer? Você já sabe? Oi? Quem falou que sabe o que é você? Ela, Quer fazer o quê? Desculpa. Ah, você quer fazer você? Medicina veterinária. Medicina veterinária, bacana. Pode falar. RH? Só eu vou fazer educação física. Bacana. Vou te dar os amigos direito. Alguém mais ou menos tem dúvida? Eu, por exemplo, quando eu estava na idade de vocês, eu não sabia se eu queria economia, relações internacionais ou comércio exterior. Como eu decidi? São coisas que não são completamente parecidas, mas elas se complementam. Eu fui olhar a grade curricular de cada uma. O que cada uma tinha? Meu, a RI praticamente era ler, e eu gosto de ler, mas também não é só meu business. Então eu falei, não quero. Aí eu li e falei, economia, tem história, tem geografia, tem matemática, estatística. Bacana, comércio exterior, o que tem? E aí eu decidi, fui lá e fiz economia. Foi mais ou menos assim, eram parecidos, mas tem gente que às vezes não sabe se quer fazer medicina, ou engenharia, ou, sei lá, nutrição. Existe as dúvidas. Ou moda, não sei. Alguém tá assim, meio perdido? Tá? Não sei o que você acha que você quer fazer. Eu estava em dúvida, eu sempre cheguei a fazer alguma coisa na área da medicina, então eu tinha decidido por fisioterapia. Bacana. Só que depois eu fui procurar mercado de trabalho, o valor, como você é reconhecido e ela aqui no Brasil. Aí eu comecei a ver mais sobre arquitetura, que não é uma coisa que eu não tinha colocado em segundo plano a vida inteira. Só que aí agora que tá chegando mesmo, eu penso em fazer arquitetura. Ah, bacana. Acontece as Gosto da mudanças. área. Bacana. Alguém mais? Tá perdido? Sim? Eu tô na mesma que ela. É. Mas você quer fazer arquitetura assim também? Tô muito na dúvida. Eu me interesso tanto por arquitetura, já pesquisei, eu gostei muito, gosto dessas coisas de criar, arrumar. E gosto também de cuidar de pessoas, gosto de ajudar. É difícil, eu não sei o que fazer. Difícil. Mas a gente vai tentar ajudar Muitas vocês vezes na a gente feira. faz um teste vocacional, como vocês podem fazer, e vão encontrar de áreas distintas que vocês podem atuar e que vão se dar bem. Não necessariamente um teste vocacional vai dizer que você é bom só em uma coisa. Né? Você pode cuidar de pessoas, você pode, enfim, em profissões que acabam tendo, dependendo do teu perfil, né? Você pode atuar tanto na medicina, cuidando por conta dessa preocupação com as pessoas do cuidado, como a área de psicologia, como outras áreas que você se doa, né, para o outro. Então, aí é escolher entre elas. Mercado de trabalho. Falando brevemente, o que é o mercado de trabalho? São empresas, vamos dizer assim, que querem contratar mão de obra. E a gente tem o que? A gente tem mão de obra a oferecer. Todos nós aqui, a não ser que alguém tenha uma empresa, não sei. Mas nós temos mão de obra a oferecer. E nessa relação, falando bem de economia, é a lei da oferta e demanda. Tem muita gente que quer, trabalhar como jornalismo. E tem 5 vagas, mas tem 100 pessoas, é super concorrido. Você concorda que você tem que, tua qualificação tem que estar muito bem. Você tem que atender todos os pré-requisitos, tem que mostrar teu diferencial. E às vezes quando tem muita mão de obra, por exemplo, não sei se é o caso de fisioterapia, mas você comentou, às vezes é porque tem muita gente disponível no mercado.
Hoje em dia eu vejo que muito fisioterapeuta está abrindo a parte de tá abrindo consultoria para fazer pilates, essas coisas nesse sentido, que está em alta. Mas eu não sei também se já tem muito. Então a gente tem que ter essa correlação para a gente ver. Economia, por exemplo, eu fiz economia. Tem bastante economista no mercado. Muito economista, que atua como economista, não é economista, é engenheiro, administrador, mas atua como economista, fez o mestrado e tudo mais. Então a gente ganha razoavelmente bem, assim, mais ou menos. Então é mais ou menos isso, lei da oferta e da demanda. É você um pouquinho ver o que meu mercado tem a oferecer, como que está meu mercado de trabalho, o que está em alta agora nesse momento, o que está faltando mão de obra no mercado, porque o salário tem essa correlação. Se está faltando engenheiro, a gente vai pagar mais, porque está faltando, tem gente para contratar. Se está sobrando, o salário cai. É mais ou menos uma correlação básica. E aqui pode mudar o slide, por favor. Aqui a gente dividiu em 3 maneiras o mercado de trabalho voltado para biológicas, humanas e exatas. E nada mais é do que você olhar mais ou menos, igual eu, como que eu escolhi? Eu falei, humanas. Então é da economia, tá ali. Economia, humanas, todo mundo acha que é cálculo. Não é. Porque a gente tem que olhar uma coisa meio socioeconômica, entendeu? É você olhar os números, ver quanto isso reflete na realidade. Por exemplo, por que a gente está pagando? Por que a inflação, vamos dizer assim, que é alta dos preços, impacta vocês? Impacta a gente? Tipo, é entender mesmo uma dinâmica. Então tem toda uma coisa de a vivência real. E tem um lado estatístico da coisa e tudo mais, mas tem uma coisa muito humana. E as pessoas acham que economia é exatas. E não é, entendeu? Então muitas vezes a gente não tem uma definição clara. Por isso que eu falei que é legal às vezes você ver grade curricular, ver cada curso. Sim, jornalismo, por exemplo, gente que trabalha ali no Estadão. Hoje em dia, jornalista para trabalhar em jornal mesmo está em queda. Na verdade, mais de 1.700 profissionais da área de jornalismo foram demitidos só esse ano e estão seguindo para quê? Para as áreas de comunicação de empresa, não mais de jornal. Por quê? Porque com a questão dos custos, o custo alto do papel, a internet, que roubou muito espaço do jornal impresso, ele está em queda. Cada vez mais a gente vê os jornais sendo enxutos, os jornalistas sendo demitidos. Os que acabam indo um pouco para o online, que está em alta, claro, né, as redes sociais, os portais de notícias, os sites, mas muitos estão indo trabalhar em empresas. Eu tenho visitado muitas empresas e encontro os profissionais do Estadão que saíram de lá esse ano passado, anteriormente, trabalhando nessas empresas. Então hoje o jornalismo, você vê faculdades lotadas de gente fazendo jornalismo, mas o objetivo não é mais trabalhar em jornal. Ou é trabalhar numa empresa na área de internet ou dentro de empresas mesmo. Hoje em dia empresas têm muito, um jornalzinho próprio, uma revista da própria empresa e ela precisa de um jornalista para fazer isso. Em vez de terceirizar, ela tem um jornalista dentro da empresa para produzir esse material. Então as profissões acabaram mudando, na verdade, também. Né? Conforme o mercado, elas vão se ajustando. Né? E uma coisa interessante, eu teve um fórum sobre inserção do jovem no mercado de trabalho no Estadão, acho que é 2 semanas, duas semanas. E a principal colocação que eles fizeram lá foi que é interessante você ter uma profissão que nos momentos de crise você consegue se recolocar no mercado. Por exemplo, oceanógrafo. Se aquilo está em queda ou em crise naquele momento, você não tem onde trabalhar. Né? Por exemplo, a gente está com crise no mercado das indústrias automobilísticas. Os profissionais dentro de uma Volkswagen, dentro de uma outra, né, de uma GM da vida, que é especialista em montar carro, vai trabalhar onde agora? Se todo o mercado automotivo está em crise, se todas as empresas que fazem carros estão em queda. Então, assim, é interessante você ter também uma profissão que você goste, como eu falei, mas que você tenha vários campos que você pode atuar. Os engenheiros são clássicos, sim, eles trabalham com administradores, né? Então, tem profissões mesmo direito, economia, os advogados podem trabalhar dentro de empresa, em órgão público, enfim. Pode ter seu próprio escritório, uma série de profissões. As específicas nesses momentos de crise que a gente vê, que a gente está e talvez ainda esteja nos próximos anos, não são indicadas, porque talvez você tenha dificuldade de se recolocar no mercado. Não, tem um vídeo. Tem que abrir a pastinha.
técnico aqui para ajudar. O trabalho dignifica, engrandece. Milhares de jovens estão de olho nas oportunidades de emprego que o jornal hoje apresenta toda segunda-feira. Por isso nós trouxemos boas notícias. Vamos apresentar 4 áreas onde devem surgir muitas vagas nos próximos anos. Como vai estar o mercado de trabalho daqui a 5 anos? Olhando para o mundo de hoje, é possível antecipar tendências. Quase 54 milhões de brasileiros já usam a internet regularmente. Só que menos de 14 milhões têm computador em casa. E esse é apenas um dos indícios do grande potencial de crescimento desse mercado no nosso país, ampliando as oportunidades para os profissionais do mundo dos computadores e da tecnologia da informação, como programadores, web designers que fazem as páginas da internet e engenheiros de sistema. Opções de trabalho que já existem na capital de Pernambuco, que conta com um dos mais avançados parques tecnológicos do Brasil. São mais de 100 empresas instaladas no Porto Digital do Recife, gerando 4 mil empregos diretos e um faturamento anual de 500 milhões de reais. Além disso, a tecnologia está revelando relações muito produtivas entre áreas aparentemente distantes. Ele tem diploma de pedagogia, fez mestrado em psicologia e doutorado em educação matemática. Luciano Meira se reinventou profissionalmente. Hoje ele é consultor de tecnologia. Por que essa guinada a favor da tecnologia? Nas minhas pesquisas em educação matemática ficou bastante claro que a tecnologia pode ser um suporte bastante importante para processos de aprendizagem. Sem abandonar a vocação anterior. Claro, mesmo sem abandonar a vocação anterior, como uma contribuição para os processos de construção de novas tecnologias. No Brasil, uma mulher vive hoje em média mais de 76 anos. Um homem quase 69 anos. Vidas mais longas que estão gerando mais investimentos em saúde. São gastos com assistência médica e remédios, além de pesquisas para combater doenças. Assim, o setor pode ser considerado um dos mais promissores. Boa notícia para dentistas, farmacêuticos, profissionais da atividade física e, claro, os médicos. A biotecnologia é um mundo novo. É novo, tem tudo por fazer, em diversas áreas, tanto na área no setor da ética, no setor religioso, da cidadania, mesmo da saúde, está tudo por fazer. Mesmo com a desaceleração da economia mundial a partir da crise do fim do ano passado, a demanda por energia vai continuar. E as alternativas ao petróleo vão ser ainda mais importantes. O Brasil pode ser um protagonista nesse cenário, com os biocombustíveis e o gás natural das jazidas do pré-sal, o que vai abrir mais espaço para agrônomos, biólogos, engenheiros agrícolas e de petróleo. Além de oportunidades para quem trabalha com energia elétrica, como as que vem surgindo no Maranhão. As obras da hidrelétrica de Estreito a 630 quilômetros de São Luís começaram em 2007. 7 mil empregos diretos e indiretos já foram criados e outros 13 mil devem ser gerados até a inauguração da obra, prevista para o final de 2011. Aqui em São Luís é a companhia fornecedora de energia que está ampliando a força de trabalho. Anderson veio do Espírito Santo para trabalhar como trainee. Em 3 anos, chegou a gerente de gestão comercial. Está faltando esperando a companhia contratar ou as companhias contratarem para ir sim, investirem. Eu acho que eles têm que investir para ir conseguir a vaga. No Sudeste Asiático, no Oriente Médio e na África, países têm se desenvolvido rapidamente graças ao turismo. O Brasil, que além do litoral e do clima quente, também tem áreas de serra e de frio, tem plenas condições de explorar nosso potencial turístico, o que se traduz em vagas para quem trabalha com hotelaria e gastronomia, além de engenharia civil e arquitetura. O jovem precisa se preparar já a partir de anteontem. Ele precisa entender o que está acontecendo no mundo. Ele precisa se preparar, ele precisa entender, ele precisa compreender e se posicionar. Olha, para onde eu vou? O que vai acontecer comigo? Está na mão dele, as coisas estão na mão do jovem.
forma de contratação. Então, carteira assinada, que é CLT, aprendiz, estagiário, terceirização. Se a Larissa quiser falar um pouquinho dela, então, o contrato, forma de contratação. O contrato de trabalho ele pode ser por tempo indeterminado, que é o nosso CLT, nós aqui somos contratados por tempo indeterminado, e tem o tempo determinado também. O mais comum é o CLT, que você assina a carteira, começa a trabalhar hoje, você tem normalmente 90 dias de experiência, e aí eles podem falar, não, agora você está com a gente ou não. E aí... Então, como eu falei, carteira assinada é o primeiro passo para você poder ser reconhecido como CLT. Tem uma série de benefícios, né? A carteira do CLT hoje, da carteira assinada, eu acho que é um dos termos mais procurados por conta da quantidade de benefícios que você tem, né? Diferente das outras formas de contratação. Você é registrado no primeiro dia ali do trabalho, ele pode ter um período de experiência que a empresa pode colocar de 90 dias. Até 90 dias, até 90 dias, que se a empresa não gostar, você pode ser dispensado após esse período, ou você pode ser efetivado. E ela obriga uma folga por semana, o pagamento até o 5º dia útil, 30 dias de férias com 1/3 do salário após um ano de trabalho, direito a seguro-desemprego, horas extras devem ser pagas, adicional noturno, FGTS, que é algo muito importante, 8% do teu salário é retido, né, e você após esse período recebe todo esse valor, é muito importante para a aposentadoria, vale transporte, enfim, algumas licenças para maternidade, paternidade, casamento que você recebe, pode ficar em casa nesse período. Então, pela nossa quantidade de benefícios de direitos que ela traz para o funcionário, é uma das mais utilizadas e realmente para o funcionário é uma das melhores em termos de benefícios. Tem um porém, por ter todos esses benefícios, e a gente paga FGTS, INSS, convênio, etc., é muito caro. O custo de um funcionário CLT é muito caro para a empresa. Então, tem muita empresa que opta em direito, isso é muito comum. Você é contratado, por exemplo, por uma empresa X, você é advogado da empresa, mas você é como se fosse sócio da empresa. Então, você não tem o teu olerite, que eles chamam. É como se fosse prolabore. Ele tem um CNPJ como se ele fosse um prestador de serviços, porque sai mais em conta. Então, dependendo da carreira, isso é muito comum área de também. TI é muito comum você ter o CNPJ e entregar nota, jornalista, tem algumas profissões que o pessoal acaba não utilizando mais CLT, mas sim como PJ, que o pessoal fala, que você realmente entrega uma nota e você paga o teu FGTS, o teu convênio médico, enfim, fica a teu critério pagar esses outros benefícios. A empresa se isenta desses custos, porque realmente, para a CLT, para a empresa, se você ganha R$1.000, para a empresa você custa 2. É o dobro por conta dos impostos e dos encargos. Um aprendiz. A gente pode chamar Larissa. É bacana porque ele pode começar com 14 anos, né? Diferente da CLT, que a CLT a gente só pode contratar a partir dos 18. E ele começa a partir dos 14 anos, é uma oportunidade bacana, só que ela, assim como o contrato do estágio, ela tem período determinado. Você não pode ser contratado como aprendiz e ficar 5 anos como aprendiz. Você tem que ter um tempo determinado, depois disso ou você entra como funcionário ou você é dispensado. Ou pode renovar o contrato? Sim, você pode renovar. Então, aqui está falando a Larissa, do programa Jovem Aprendiz da Agência Estado, que já contratou ela. Toda empresa tem uma cota mínima para o jovem aprendiz, assim como tem para estagiário, para deficiente também. Toda empresa tem uma cota mínima que tem que ter. E jovem aprendiz, estagiário, algum deficiente, tem cotas mínimas também em todas as empresas. Até já adiantando o RH da Agência Estado, a gente está pretendendo contratar mais um jovem aprendiz. Infelizmente a gente perdeu o nosso funcionário lá e a gente teve que fazer um remanejamento. Então, muito provavelmente, nos próximos momentos a gente tem uma nova vaga de jovem aprendiz e, obviamente, a gente vai dar preferência aqui para o colégio. A Agência Estado adotou a Escola Matão nesse sentido que todo e qualquer jovem aprendiz que for trabalhar lá, a gente começa por aqui. Né? Então, uma oportunidade aí para vocês. Estagiário. Eu fui estagiária. Estagiário, para você ser estagiário, primeiro que você precisa estar cursando alguma graduação, qualquer curso. Alguns cursos precisam que o estágio seja obrigatório, dependendo da faculdade até do curso. O meu não era opcional, eu fiz estágio porque eu quis. O estágio ele funciona, você pode trabalhar 30 horas semanais, ou seja, 6 horas por dia, muito em off, tudo bem, tá gravando, eu trabalhava muito mais que isso.
isso é muito comum em algumas empresas, mas o normal é que você trabalhe apenas 6 horas por dia. Tem direito a férias, como funciona? Você tem que tirar suas férias de 30 dias num período menor do que um ano. Até fazer um ano você tem que tirar suas férias. Mas aí, diferente do CLT, por exemplo, você não tem direito a um terço do abono, você também não tem 13º. Então, eles também não são obrigados a pagar para você convênio médico, vale a refeição, vale a alimentação, esse tipo de coisa eles não são. Se eu não me engano, porque eu não sei se mudou a lei, tá? Mas eles são obrigados a pagar para você. Teu salário não, porque tem estágios que não são remunerados, e vale transporte. São as duas coisas que eles são obrigados a pagar. No meu meio, assim, no meio que eu posso falar, que trabalho em banco e tudo mais, isso é muito comum, eles pagarem quase todos os benefícios. Então, vale alimentação, vale refeição, convênio. Então, é bem legal o estágio. Não só na área de economia, administração, contabilidade. Porque tem um pouquinho dos salários ali agora, né? Então, aí, falando um pouquinho... Conforme o NUB, estágio de nível superior, ganha em média 964, mas a gente sabe até que é mais, né? Economia, 1.370, marketing, 1.278, engenharia, 1.200, mas isso aí até dependendo da instituição. Isso é uma base. Banco, isso aí é maior, dependendo da instituição, isso eu comentei com ela maior. Que na minha época eu ganhava quase R$2.000 de salário. E o bom do estagiário é que não tem nenhum sombra, R$2.000 fica, tipo, líquido pra você, cai na tua conta. Diferente do CLT, que a gente tem os descontos do imposto de renda, que depende da faixa do salarial, vai quase ser 30%. Chega a 27,5% de imposto. E sendo que a gente sabe que muito assim, não tem, o problema não é nem ser os 27,5%, o problema é que a gente não tem retorno desse dinheiro. Então a gente tem que pagar convênio, tem que pagar um monte de coisa, porque às vezes se a gente ficar na dependência fica difícil. Porque em países, por exemplo, como Estados Unidos, Argentina, o imposto de renda ele é maior. Mas, por exemplo, você consegue restituir o imposto de renda. Até de tipo, taxa de juros, quando você compra imóvel, você paga lá a taxa pro banco, que aqui no Brasil é muito alta, você restitui lá. Coisa que aqui no Brasil nunca, eu acho que vai existir. Você não é sendo pessimista, mas é falando um pouquinho da realidade. Aqui está falando um pouco mais de nível técnico, então, se você não escolher fazer graduação em ensino curso técnico, aí tá as taxas salariais também. Então, construção civil é que acaba em média, tá? Que acaba ganhando um pouquinho mais. Secretariado, polímero, gestão de comércio exterior, bancos de dados, análise de desenvolvimento de sistema, jogos digitais, gestão de qualidade, processos, redes de computadores. Isso é só uma média, pode ter outros cargos aí que... Lembrando que isso normalmente é para primeiro salário. Lembrando, dá para se mexer muito mais. Tem gente que tem curso técnico que consegue alavancar de uma forma muito melhor. Só que, claro, o que a gente tenta deixar muito claro é que quanto melhor a sua graduação, maior a sua possibilidade. Você pode concorrer com vagas melhores. Se você tem, por exemplo, mais idiomas, isso ajuda, isso abre portas. Cursos de tecnologia, por exemplo, dominar bem um Excel. Isso são cursos que agregam no teu currículo, que fazem você ganhar muito mais, às vezes conseguir uma promoção, às vezes numa área que nem a tua formação. Isso ajuda bastante. Terceirização, que hoje em dia muitas empresas utilizam empresas terceirizadas para contratação, mas a lei mudou e hoje em dia o terceiro acaba tendo também benefícios que antes não existia. As pessoas eram contratadas por uma empresa terceirizada e não recebiam quase direito nenhum. E hoje em dia elas têm, a empresa muitas vezes com economia de custo, por exemplo, na Record, a empresa que monta todos os cenários e stands para a gravação das novelas e dos programas, ela foi terceirizada para economia de custo. Eles demitiram toda a equipe, contrataram uma única empresa, ela paga um valor para aquela empresa, a empresa cuida de todo o restante, de pagamento de funcionários, da administração dos benefícios que ela vai dar, etc. É apenas para economia de custo para a empresa, e hoje em dia o funcionário, sendo terceiro, acaba tendo também um pouco mais de benefício. Essa apresentação ela vai estar no site depois, a gente vai disponibilizar, o Grêmio passa para vocês o link para fazer o teste vocacional, para tirar um pouco mais das dúvidas aí de vocês. Quem sabe, acredito que muitos já fizeram, mas... Alguém já fez teste vocacional? Se encontraram, mais ou menos? Ou só ficou mais perdido? Eu falei, ferrou, nem pensei que era bom isso. Então olhou e falou, não, nem quero. Gente, só uma coisa, o teste vocacional ele é muito importante, só que vocês não podem tomar ele como nota, como única verdade e verdade absoluta. Ele tenta te nortear para você seguir um caminho se você está numa dúvida total.
Mas assim, é legal o teste vocacional e fazer vários testes de diversas fontes, porque te direciona e te abre às vezes uma possibilidade de imaginar você num curso ou numa profissão que você antes nem olhava. Às vezes você olha uma profissão que você tem uma possibilidade, você olha a grade curricular da faculdade e você fala, nossa, até que não era tão ruim. E aí às vezes abre uma porta diferente. Então isso acaba sendo útil e acaba direcionando, acaba auxiliando mesmo. Os cursos profissionalizantes, esses números são do fórum que teve lá no Estadão esses dias, e algo muito bacana porque eles bateram muito na tecla dos cursos profissionalizantes. A maioria sai, já pensa direto num curso de graduação, acaba indo para a faculdade sem experiência nenhuma naquela área e de repente muitas vezes na hora de começar a procurar um estágio não é tão fácil como o Fausto falou. Que a gente vai para o mercado de trabalho para o primeiro emprego e às vezes meio que sem saber fazer nada. E os cursos profissionalizantes são muito interessantes porque desde um curso de secretariado, te ensinando rotinas administrativas, um curso de inglês, um curso de Excel, isso é muito válido na hora de conseguir emprego. Então o que foi batido muito na tecla nesse fórum com pessoas importantes ali do mercado foi que é muito bacana você fazer, pessoal de primeiro ano, segundo ano, aproveitar o tempo que vocês têm para se especializar e quando vocês forem, seja para uma graduação ou seguindo um curso técnico mesmo, você já ir para o mercado de trabalho sabendo mais coisas. Você ir com outros candidatos, você tem a possibilidade de estar à frente por saber coisas que eles não sabem. Ó, apenas 8% dos jovens que saem do ensino médio do Brasil vão para cursos profissionalizantes, 17% vão direto para o curso superior e, como eu tinha falado, 80% não fazem curso nenhum. E essa fonte é da Confederação Nacional da Indústria e realmente é uma realidade. Temos 60 milhões de jovens acima de 18 anos que nem concluíram o ensino médio no Brasil. Então, para quem está terminando o terceiro ano, parabéns. Jovens que concluíram o terceiro ano do ensino médio seguem para os cursos profissionalizantes, possuem uma renda, olha isso que interessante, 15% maior do que outros que não fizeram. E se o curso for através de um Senai, por exemplo, a renda é 24% a mais. Então, assim, quem vai para o mercado de trabalho já com curso técnico ganha mais do que quem não tem. Assim, ninguém espera que vocês, no primeiro emprego, vocês sejam, expert em alguma coisa, monta uma macro de Excel, não sei o que. Não. As pessoas querem que vocês cheguem lá e falem assim, olha, eu quando estava no colégio, eu participei do Grêmio. Eu ajudava, eu participei dos cursos que a escola disponibilizou. Então, por que isso vai ser o primeiro currículo de vocês? Fiz um curso de Excel, fiz um curso de informática, fiz um curso de RH, secretariado. Que você tem interesse, pelo menos, ó, já fiz alguma coisa, já trabalhei em grupo. Uma coisa muito legal, as pessoas às vezes não sabem trabalhar em grupo. Então, assim, isso que vocês fazem de estar no Grêmio, de participar, é super legal, é diferencial. Mostre vocês interesse por alguma coisa, porque como vocês vão começar ainda a faculdade, vão começar um curso, ninguém quer que você seja bom naquilo, mas querem que vocês já estejam, pelo menos assim, preparados para desenvolver, que vocês tenham interesse, que isso é o principal. Muitas vezes, olha, eu trabalhei, as pessoas já tentavam contratar e falavam, eu vou entrevistar as pessoas, eu sinto que elas têm interesse. E muitas vezes as pessoas são boas, já são pessoas mais velhas, que já estão formadas, têm certificações, não sei o quê, mas a pessoa não tem interesse. Tipo, fiz porque tem que fazer, para eu trabalhar com isso eu tenho que ter isso, fiz. Eles não querem isso, eles querem que vocês tenham vontade. Então, eu fui lá, me interessei, fui ver que é um curso de gastronomia que está ali disponível. Como que eu consigo fazer um curso de Excel? Tem vários cursos pela internet, online, de graça para vocês. A gente trouxe uma lista de alguns cursos. A gente vai mostrar isso que eles vão falar. Dos cursos profissionalizantes, que a gente já falou um pouco. A gente tem desde curso de música, né, canto lírico, instrumentos, como organizar orçamento familiar. Temos aí a Escola Municipal de Música de São Paulo, FGV, Fundação Bradesco, tem muitos cursos gratuitos, administração, banco de dados, gestão de governança, informática, que é algo bem bacana saber, PUC São Paulo, USP. Tem o Senac, que eu também estava investigando, o programa Gratuidade do Senac. Tem cursos bem bacanas, esse é gratuito mesmo. Tem, olha, arquitetura e urbanismo, beleza estética, gestão de negócios, gastronomia. Você pode voltar para desculpa, a gente vai disponibilizar para vocês, tá? A gente depois pode mandar para o Grêmio. Fica no site, mas vai ficar no site, ele passa para vocês toda a O próprio site também da Bolsa de Valores tem vários cursos voltados para o mercado financeiro, porque às vezes a gente não sabe nem o que é, como começa, nem nada. Mas você vai lá e fala, pô, gostei disso. Você não sabe nem o que é.
Mas você leu, interessou, fez um cursinho, fez uma aulinha, e aí você vai se encontrando também. Então isso é muito legal. Vocês podem acessar esse programa, é só colocar no Google Programa de Gratuidade do Senac, vocês vão achar senac.br/programas. Tem uma série de cursos muito interessantes. Pode ver que são vários segmentos, não é nada voltado voltado só para um mercado. Tem arquitetura, tem idiomas, tem saúde e bem-estar, tem tecnologia, educação. Então, assim... Mas que cursos são eles? Oi? Que cursos são eles? São gratuitos? São gratuitos. São gratuitos. Você entra no site do Senac, vai ver a disponibilidade, em qual unidade. Porque eles têm se diversos inscreve e você pode fazer esses cursos gratuitos. E às vezes até cursos online, a FGV disponibiliza cursos online muito legais sobre cenário de economia, cenário de administração. São cursos bem legais, online, você não precisa gastar tempo indo para algum lugar, nem condução nem nada, e ao mesmo tempo ele inclusive emite certificado para impressão. 70 horas de curso, é um negócio bem legal, vale bem a pena. Dos cursos online, dos cursos presenciais, é a mesma coisa? Ou... Olha, tem a maioria dos cursos, principalmente de instituições respeitadas como Senac, FGV, eles emitem uma pequena provinha pós-curso que testa o aproveitamento do aluno após todas as apresentações. Você tem que ter um mínimo de 70% de aproveitamento. Tendo esse 70% de aproveitamento, automaticamente sai certificado, e esse certificado tem validade sim. Você pode colocar inclusive no currículo, na hora de procurar empresa, isso agrega bastante. Fora a questão do conhecimento. Se você não passa na prova, o próprio site te disponibiliza novamente todos aqueles vídeos para você assistir e tentar fazer a prova de novo. Então é uma coisa bem legal, você consegue fazer aquela repescagem, isso é muito fácil. Como o Fausto falou, esses cursos não certificados, isso realmente por ter o currículo é algo bem bacana. Sim. E como diz esse programa, ele além de um curso gratuito é uma inclusão social mesmo, ele é destinado para pessoas de baixa renda que já atuam no mercado de trabalho e querem se especializar ou justamente isso, se qualificar para crescer profissionalmente. E é isso que o pessoal espera de vocês, que o mercado vai esperar. Não é que vocês, como eu falei, não é que vocês sejam bons em nada, vocês estão aptos a desenvolver. Então você foi lá, você fez curso de Excel, por exemplo, mas você não vai, se você não utilizar ele no dia a dia, você não vai desenvolver mais. E é ali no teu trabalho que você vai desenvolver. Então é isso que as pessoas vão olhar. Por isso, aqui, a gente fala que é muito importante. E muitas vezes as pessoas não têm conhecimento que tem esses cursos. Às vezes tem curso online que você não precisa nem sair de casa, porque às vezes, o curso é de um lado da cidade e vocês moram de outro. Então às vezes é difícil, mas tem muito curso online. A FGV, como ele falou, Fundação Bradesco, tem diversos cursos, então diversos segmentos. Vocês conseguem ir lá e falar, o que eu quero fazer? Tem muitos também que acontece assim, para você poder fazer um curso X, você tem que primeiro ter complementado um outro. Então tem isso também. É legal você ter interesse. A gente vai passar o link para vocês de tudo isso. O próximo, na verdade, ele é do Senai. Esses não são 100% gratuitos. Eu trouxe, porque de repente alguém pode se interessar, nós trouxemos, porque de repente alguém pode se interessar. Mas é o seguinte, eles cobram material didático. Eles cobram R$300 pelo material cada semestre, é um curso por semestre, né? Mas ele também tem uma área muito bacana de curso, a área de automação, que é uma área que realmente é um dos cursos que eu falei que você pode atuar em diversos segmentos, em diversos tipos de empresa, enfim, energia, como foi falado no vídeo, que é algo que também tem mercado, enfim, tem tudo, transporte, química. Ele pega todos os segmentos da indústria. Basicamente, todos os segmentos da indústria. Se vocês se interessarem, puderem, no site do sp.senai.br também vocês conseguem. Também tem cursos bastante interessantes. É o modelo 2.
merda. Puta merda. Nossa. Ela tá Se você colocou na cabeça que a melhor solução para o sucesso profissional é entrar na faculdade imediatamente, pare para pensar. Quem ajuda você é o consultor de empresas Max Guerra. Ele mostra agora que existe um caminho mais curto para você entrar no mercado de trabalho. O que está acontecendo com o mercado de trabalho? De um lado, há um batalhão de candidatos, principalmente jovens, entre 17 e 25 anos, com formação superior, que não conseguem emprego. Do outro lado, as empresas estão dizendo que as vagas existem, mas faltam candidatos qualificados. A maior dificuldade é achar mão de obra que está dentro das nossas expectativas técnicas. A realidade é que estão sobrando candidatos com curso superior e faltando candidatos de nível técnico. Foi isso que fez Ronald desistir da faculdade de economia para começar um curso de técnico em cerâmica no Senai. Eu ia estudar uma coisa que ia ficar 4 anos e meio estudando aquilo, e depois, como é que eu ia conseguir mercado? Não ia ter mercado para trabalhar. Formado pelo Senai, Kleber desenvolve projetos de potes e tampas plásticas numa fábrica em São Paulo. Em apenas 10 meses na empresa, ele já foi promovido e passou a ganhar um ótimo salário. O técnico, após o seu estágio, ele é contratado por salários de R$ 2.500. Que primeiro emprego você consegue começar com esse valor de salário? A faculdade ficou para o ano que vem. Se tivesse já embarcado na engenharia logo depois de ter terminado o ensino médio, eu acredito que nesse salário que eu estou hoje em dia não estaria lá. Atualmente, informática é o setor que mais está oferecendo vagas. Estima-se que nos próximos 5 anos haverá uma falta de 100 mil técnicos em informática. O mercado também está à procura de técnicos em logística, um curso em alta no momento. Hoje o mercado está aquecido para esse profissional de logística. A grosso modo a gente tem isso de R$ 1.000 a R$ 1.100 o operacional começando e o gerencial na faixa de 2 a 2.500. E no outro extremo do mercado de trabalho haverá um excesso de dezenas de milhares de bacharéis em direito, jornalistas e psicólogos. No Brasil ainda é forte a cultura do bacharel. Aquela impressão de que um diploma de curso superior, qualquer que seja, irá resultar em mais oportunidades do que um diploma de curso técnico. Qual é a vantagem de ter feito técnico antes de fazer a faculdade? Experiência. Você ganha muita experiência, acaba saindo na frente de muita gente que faz faculdade e não tem essa experiência de trabalho mesmo, de vivência, de rotina, e isso a gente consegue ter com técnico. A falta de técnicos é tão acentuada que muitas empresas estão fazendo parcerias com escolas profissionalizantes. Uma recente pesquisa da Confederação Nacional das Indústrias mostra que 61% das empresas pesquisadas estão capacitando seus próprios técnicos. É o caso desta multinacional alemã que produz máquinas para a indústria automobilística em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. 90% dos engenheiros recém-formados que vêm aqui acabam não dando certo porque eles não conseguem entender os problemas da fábrica. Então, aqui nós temos uma escola, um centro de treinamento aqui, em 2 anos de duração, nós formamos nossos próprios técnicos. 10 alunos com idade entre 14 e 15 anos têm aulas de 7 da manhã às 4 da tarde dentro da empresa. Uma rotina puxada para Caio, que ainda frequenta o ensino médio à noite, mas ele acha que vale a pena o esforço. Esse curso técnico vai ser muito bom para mim no futuro, vai me abrir muitas portas. E vai mesmo. Quase todos os alunos formados pelo curso, oferecido em parceria com o Senai, são contratados. O curso técnico, ele te dá um empurrão. Você consegue uma profissão, um salário